Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores e hoje a gente vai falar sobre um livro que eu achei muito interessante, chamado Por que os Generalistas Vencem e um Mundo de Especialistas. Bom, primeiro eu vou te falar qual que era a minha ideia, o que eu acreditava. Que especialista era aquele cara que realmente tem um foco no que deve ser feito, como por exemplo, um enfermeiro é um especialista no que ele faz. E que o generalista seria, por exemplo, o cara que administra o hospital, que ele tem que saber de mais coisas. Porém, no decorrer do livro, tu começa a se dar conta que ele não fala somente sobre o trabalho. Quando ele fala generalista ou especialista, ele vai nos incentivar realmente a explorar outras áreas da vida, explorar novas coisas e quais são os benefícios, quais são os impactos que essa tua nova visão ampla de conhecimento pode acabar causando de forma positiva naquilo que deve ser feito para a sobrevivência, que no caso é o teu trabalho. No início do livro, ele nos traz de exemplo dois atletas, Tiger Woods e Roger Federer. Qual que é a diferença dos dois? Olha que interessante. Tiger Woods, desde criança, desde que se considera uma pessoa, praticou sempre o mesmo esporte, o golfe. Era acompanhado pelo pai, jogava com ele, jogava contra ele, competiam, a vida inteira dele foi isso e hoje ele é um dos maiores atletas nesse esporte. Isso de ter passado toda a vida com foco em uma única coisa é o que o autor conta de especialista, uma visão mais especialista, eu faço isso e pronto. E do outro lado ele nos traz de exemplo Roger Federer. Desde criança praticava vários esportes. Depois, ali mais ou menos na adolescência, ele se deu conta que gostava mais do tênis. Começou a se focar nisso, desenvolveu a carreira dele ali e teve muito sucesso também na carreira dele. Qual que é a diferença? Por que que ele nos fala desses dois atletas? E o que esse pessoal tem a ver com a gente se o teu objetivo de vida não é dentro do esporte? Bom, ele nos diz que entre as pessoas de resultado, de sucesso, seja no esporte, nos negócios, no que for, existem muito mais perfis de Roger Federer do que perfis Tiger Woods. Ou seja, ele diz que tu pega um cara lá que está na lista da Forbes, por exemplo, um dos mais ricos do mundo, é bem provável que ele já tenha feito várias coisas diferentes durante a sua vida, até que ele encontrou aquilo que realmente fez com que ele se sentisse diferente e tomasse a decisão de falar, bom, eu vou focar nisso aqui, eu vou ficar bom nisso aqui e fez dar certo. E não é bem como as pessoas acreditam que tu tem que ser o Tiger, que tem que passar a vida inteira fazendo a mesma coisa para ter um resultado. E aí, durante o livro, ele começa a nos trazer alguns benefícios disso de conhecer outras áreas da vida, fazer coisas diferentes. E uma dessas estratégias, uma dessas formas de pensar muito interessantes da questão do generalista é a ideia de fazer analogias. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada atividade na vida, cada experiência da vida vai te ensinar alguma coisa, vai te colocar em contato com pessoas que têm certas características. E que então, se tu tem acesso a diferentes atividades, a diferentes experiências, a diferentes pessoas, a diferentes formas de pensar, aos poucos tu vai começar a moldar, começar a escolher quais são as melhores coisas de cada área. Já que se tu passa a vida inteira fazendo a mesma coisa no mesmo ambiente, tua forma de pensar, tua forma de resolver problemas, tua forma de lidar com a vida vai ser sempre aquela ali, porque tu está exposto e tu vive aquilo sempre. Então, para ti, aquilo ali é o normal, aquilo ali é o certo e pronto. Porém, ele começa a nos falar alguns exemplos de, por exemplo, pessoas muito importantes na história que ganharam um Nobel, o prêmio aquele. E aí ele nos mostra, esse cara, por exemplo, fez uma descoberta de um novo planeta. Ficou mundialmente reconhecido por isso. Porém, a família dele sempre fala da questão de que a maior parte do tempo dele, ele não está fazendo isso. E sim, está junto com os amigos, debatendo sobre vinhos e que ele gostava de vinícola e todas essas coisas. Depois, outro cara, um físico super importante também, tinha interesse por relógios. Então percebe que às vezes o cara tem a crença de que, bom, se ele teve um ótimo resultado nisso é porque a vida dele é 100% isso. Porém, o que esse cara quer nos mostrar com o livro dos generalistas é que às vezes, se tu tiver interesses por coisas que não tem nada a ver com o que tu faz, podem acabar te dando boas ideias. Pensa aí, alguma vez com certeza tu tinha um problema na cabeça e fazendo uma outra atividade completamente sem nenhuma relação com aquilo,
tu pensou, teve uma boa ideia e conseguiu resolver esse problema. Então, o que é essa questão da analogia que ele diz? É que quanto mais amplo for o teu conhecimento, mais formas de pensar, formas de solucionar, formas de fazer tu conhece, mais habilidade de escolha tu vai ter para decidir naquele exato momento como resolver aquela situação. E aí tem algo muito interessante, que é, tu não precisa fazer com que essa ideia seja algo caro ou algo difícil, como por exemplo o pessoal que gostava de vinhos, de relógios. Não, que tu simplesmente se exponha a coisas novas, que tu comece a focar realmente um pouco mais naqueles interesses que tu tem, sabendo que tudo isso envolve formas de pensar diferente, envolve tomar decisões, envolve um raciocínio diferente. E quanto mais amplo, quanto mais situações tu conseguir viver e mais coisas tu conhecer, tu acaba assim se tornando mais inteligente. Porque tu tem mais informações. Então vamos supor que tu tá aqui em Porto Alegre e vai num restaurante conversar com o chefe, o cara que criou aquilo ali. Dificilmente ele vai te dizer, passei minha vida toda aqui nessa cidade e criei um restaurante com as comidas que eu gosto daqui. Não, muito difícil. É mais provável que ele te diga o seguinte, morei na Índia, morei na Indonésia, morei na Tailândia, morei na Europa, nos Estados Unidos. E depois de experimentar todos os sabores e ter acesso a tantos diferentes temperos, comidas, eu decidi montar o meu cardápio com essas daqui. Basicamente essa é a ideia do generalista. Ele nos traz o que seria o formato a letra T, onde a linha de cima seria a quantidade de coisas que tu faz na vida. E a vertical, a base da letra, seria realmente quando tu se aprofunda em algo. Ou seja, o que ele quer nos dizer é o seguinte, durante toda a tua vida tu vai conhecendo muitas coisas até que em um momento tu diz, opa, essa aqui me interessa, e se aprofunda naquele assunto. Ele nos traz uma outra informação também de que as pessoas hoje elas têm na mente delas, na cabeça, a imagem de que uma empresa de tecnologia é criada por um jovem de 20, 25 anos, quando na verdade ele nos traz um dado, que as empresas mais bem-sucedidas no mundo, seja elas em tecnologia ou não, foram fundadas quando aquele cara ali tinha em média 45 anos. E aí ele nos diz o que o sucesso dessas empresas tem a ver com a idade dos fundadores. Bom, é mais provável que uma pessoa de 45 anos tenha vivido muito mais coisas, tenha experimentado muito mais coisas, tenha estado em contato com muitas coisas diferentes e lidado com muitas situações na vida, que na hora em que ele abre ali a sua empresa, ele tem um pouco mais de facilidade para tomar decisões melhores. Além de outros casos, onde o fundador de uma grande empresa já estava ali na casa dos 75, 80 anos. Se essa pessoa viveu uma vida, como ele diz, generalista, ou seja, que gosta de experimentar coisas novas, que não tem problema em estar em contato com coisas diferentes, esse cara realmente tem um leque de conhecimento tão amplo, mas tão amplo, que ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele nos traz de exemplo também algumas ideias do ecossistema. Existe a águia, que é o generalista no caso, que tem uma visão onde ele consegue mais ou menos cuidar de tudo por cima. E também existe o sapo, que o sapo está lá embaixo e consegue arrumar os pequenos detalhes. E o que ele quer nos trazer com esse exemplo é de que não existe um melhor ou um pior. O ecossistema, para funcionar, ele exige os dois. Os dois são complementares. Então, existem aquelas pessoas que são um pouco mais generalistas, que se animam a ampliar ali seu nível de conhecimento, e também existem aquelas pessoas que não estão afim disso, que gostam de realmente ter o seu foco ali no seu dia a dia, manter a vida como ela está, e ele está contente com aquilo. E o autor nos diz que isso não é um problema, bem pelo contrário. São dois perfis de pessoas que se complementam e fazem todo o sistema funcionar. Então, bom pessoal, a chave do livro aqui realmente o autor nos diz que é a questão da curiosidade, de ir atrás de novas áreas, de fazer coisas novas, sabendo que todas essas informações e experiências que tu vai adquirir fazendo isso, podem sim te ajudar para aquilo que tu tem que fazer todos os dias, que é o teu trabalho. Então vamos ver se depois desse vídeo tu se anima, tu se desafia a fazer coisas novas, sempre em busca de algo que pode te ajudar com aquilo que tu faz. Então beleza, esse é o livro Por que os Generalistas Vencem. Porque ele realmente nos diz que no mundo existem muito mais Federers do que Tigers, ou seja, pessoas que passaram por muitas coisas na vida, experimentaram muitas coisas até que tomaram a decisão de que isso aqui é o que eu gosto, isso aqui é o que eu quero fazer. E não é como dizem por aí que tu tem que ter desde sempre, desde pequenininho, a paixão pela mesma coisa para ter sucesso naquilo. Não. Tu tem que ir experimentando, se aventurando, sabendo que as coisas vão mudar e uma hora as coisas dão certo. E beleza, pessoal? Se lembrem, se vocês querem aprender a ler de uma forma muito mais dinâmica, rápida, com foco, sem se esquecer do que tu acabou de ler,
O nosso acompanhamento pode te ajudar com isso. E além de te mostrar como eu consigo tirar o melhor dos livros em pouco tempo, também vou começar a postar uma vez por semana uma das 20 melhores ideias que eu já li na minha vida. Então, se tu quer ter acesso a todo esse conteúdo de forma exclusiva, mais o acompanhamento direto comigo pelo WhatsApp, vou deixar o link aqui na descrição para que tu também possa fazer parte. Muito obrigado e nos vemos até a próxima.